Cristo é a porta. Ele é a entrada para a vida eterna, a porta estreita que não nos permite entrar com o pecado. Ele salva. 1 Reis 14. Neste meio tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: faça alguma coisa, use um disfarce para que ninguém a reconheça e vá a Siló. O profeta Aías mora lá, e o mesmo Aías que profetizou que eu seria rei sobre este povo. Leve 10 pães, alguns bolinhos e um pote de mel. Ele dirá o que vai acontecer com o nosso filho. A mulher de Jeroboão fez o que ele disse. Foi a Siló e entrou na casa de Aías. Na época, Aías já estava idoso e cego, mas o Eterno tinha advertido: a mulher de Jeroboão está vindo consultar você sobre a doença do filho. Diga assim e assim a ela. Quando ela chegou, estava disfarçada. Aías a ouviu entrando pela porta e disse: seja bem-vinda, mulher de Jeroboão. Mas por que o disfarce? Tenho más notícias para você. Leve esta mensagem que acabo de receber do Eterno, o Deus de Israel, a Jeroboão. Você era apenas mais um entre o povo, e eu escolhi você para que fosse líder do meu povo Israel. Tirei o reino das mãos da dinastia de Davi e o entreguei a você, mas você não se parece em nada com o meu servo Davi, que fazia o que eu mandava e vivia apenas para me agradar. Você, pelo contrário, faz pior que todos os reis anteriores. Fez outros deuses, ídolos de metal, virou as costas para mim e me deixou muito irado. Não vou mais tolerar este abuso. Vou trazer desgraça sobre a família de Jeroboão, matando todos os que são do sexo masculino, quer escravo, quer livre. Eles não têm mais valor para mim, por isso estou me livrando deles. Os que morrerem na cidade serão devorados por cães. Os que morrerem no campo serão comidos pelas aves, diz o Eterno. É isso. Agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o menino morrerá. Todos virão para o enterro e ele será o único da família de Jeroboão a ter um funeral decente. O único de quem o Eterno, o Deus de Israel, ainda tem algo bom a dizer. O Eterno designará um rei para Israel que eliminará a família de Jeroboão da terra. Será um dia de calamidade para Jeroboão. O Eterno ferirá Israel cruelmente, como tempestade agitando a cana. Ele arrancará Israel pela raiz desta boa terra que recebeu como herança e o espalhará pelos 4 cantos da terra. Por quê? Porque provocaram a ira do Eterno com os altares da deusa Aserá. Ele lavará suas mãos sobre Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer. A mulher de Jeroboão saiu dali e voltou para a casa em Tirza. No instante em que ela entrou pela porta, o menino morreu. Eles o sepultaram e todos choraram a sua morte, como o Eterno tinha predito por meio do profeta Aías. O restante da vida de Jeroboão, as guerras que ele realizou e a sua forma de governar, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Ele reinou 22 anos, morreu e foi sepultado com os seus antepassados. Depois dele, seu filho Nadab o sucedeu como rei. Roboão, filho de Salomão, era rei em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando foi coroado rei. Governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Eterno escolheu de todas as tribos de Israel como centro da adoração do seu nome. A mãe de Roboão era amonita e se chamava Naamá. Judá cometeu toda espécie de maldade contra o Eterno, provocando sua ira. O que fizeram foi pior que qualquer maldade cometida por seus antepassados. Eles construíram altares para a deusa da prostituição Aserá e espalharam postes sagrados por todos os lugares, montes e debaixo das árvores nos quais pudessem ser erguidos. Além do mais, tinham prostitutos cultuais e assim a terra foi profanada. Adotaram toda espécie de prática que o Eterno abominava e que tinha eliminado ao assentar o povo de Israel na terra. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele saqueou o tesouro do templo do Eterno e do palácio real. Levou até mesmo os escudos de ouro feitos por Salomão. O rei Roboão substituiu por escudos de bronze e equipou os guardas do palácio com esses escudos. Quando o rei ia ao templo do Eterno, os guardas carregavam os escudos, mas sempre os levava de volta para a sala dos guardas. O restante da vida de Roboão, o que ele fez e disse,
Está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Durante todo o seu reinado houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Roboão morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era a amonita Naamá, seu filho Abias foi seu sucessor. 1 Reis 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou em Jerusalém durante 3 anos. Sua mãe se chamava Maaca, filha de Absalão. Ele continuou nos pecados de seu pai. Ele não depositou sua confiança no Eterno, como tinha feito seu bisavô Davi. Apesar disso, por respeito a Davi, por um ato de graça, o Eterno concedeu a eles uma lâmpada, um filho que o seguisse e mantivesse a paz de Jerusalém. Pois Davi, em toda a sua vida, foi exemplar diante do Eterno, nunca se rebelando contra o que o Eterno ordenava, exceto no caso de Urias, o hitita. Entretanto, houve guerra entre Abias e Jeroboão. O restante da vida de Abias, tudo o que ele realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Mas o principal acontecimento foi a guerra contra Jeroboão. Abias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Asa sucedeu. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. Ele era neto de Maaca. Asa procedeu corretamente diante do Eterno, restaurando o modo de vida do seu antepassado Davi, eliminou os prostitutos cultuais e destruiu todos os ídolos que seus antecessores tinham feito. Asa não poupou ninguém. Chegou a depor sua avó, a rainha Maaca, que tinha construído um altar vergonhoso à deusa da prostituição Azerá. Asa destruiu e queimou o altar no Vale do Cedron. Infelizmente, ele não se livrou dos altares dos ídolos adorados nas orgias religiosas. Mas teve boas intenções e estava decidido a agradar o Eterno. Todos os utensílios e os objetos de ouro e de prata que ele e seu pai tinham consagrado foram levados para o templo. Durante boa parte do seu reinado, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu uma fortaleza em Ramá, fechando a fronteira entre Israel e Judá. Ninguém podia sair de Judá nem entrar em Judá. Asa reuniu toda a prata e todo o ouro restantes do tesouro do templo do Eterno e do palácio real e os enviou em mãos por alguns servidores do palácio a Ben-Hadad, filho de Tabrion, filho de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco. Mandou dizer-lhe: façamos um acordo com meu pai e seu pai, como meu pai e seu pai fizeram. Estou oferecendo a você esta prata e este ouro para que você confie em mim. Quebre o acordo que você tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu território. Ben-Hadad se uniu ao rei Asa e mandou tropas contra as cidades de Israel. Ele atacou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, incluindo Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção de Ramá e saiu de Tirza. Então o rei Asa deu ordens a todos os moradores de Judá, sem exceção, para que carregassem a madeira e as pedras que Baasa tinha utilizado para construir a fortaleza de Ramá e levassem tudo para Geba, em Benjamim e Mispá. Toda a vida de Asa, seus grandes feitos e as fortalezas que ele construiu está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Já em idade avançada, ele começou a sofrer de uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá o sucedeu. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá. Ele reinou 2 anos sobre Israel. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai, que cometeu pecado, e também levou Israel a pecar. Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra ele e o atacou na cidade dos filisteus de Gibeton, quando Nadab e os israelitas a atacavam. Baasa matou Nadab no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei de Israel. Logo que assumiu o poder, Baasa mandou matar todos os descendentes de Jeroboão. Não sobrou ninguém para preservar o nome de Jeroboão. Baasa reinou completamente de acordo com a profecia de Aías, servo do Eterno em Siló, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer, provocando assim a ira do Eterno. O restante da vida de Nadab, tudo o que realizou,
Está escrito nas crônicas dos reis de Israel. Houve constantes guerras entre Asa e Baasa, rei de Israel. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar em Tirza sobre todo Israel. Ele reinou 24 anos, ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, que cometeu pecado e fez Israel pecar. Novo Testamento. Lucas 22, do 21 ao 46. Vocês sabiam que a mão daquele que vai me trair está aqui nesta mesa? É certo que o Filho do Homem irá trilhar um caminho já estabelecido, nenhuma surpresa. Mas para aquele que o entregar será uma desgraça, pois ele é nada menos que o traidor do Filho do Homem. Imediatamente começaram a suspeitar um do outro e a perguntar um ao outro quem estaria prestes a fazer aquilo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que o serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino e ser fortalecido, enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse: Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti. Jesus reagiu: Sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Ele acrescentou: Quando eu os enviei e disse que viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso? Sem dúvida, responderam. Ele disse: Agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providencie tudo de que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas Escrituras. Ele foi contado com os criminosos. Encontra seu significado final em mim. Tudo o que foi escrito a meu respeito agora vai se cumprir. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Mas ele disse: Basta, chega dessa conversa sobre espadas. Saindo dali, como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse: Ora, para que não caia em tentação. Ele se afastou um pouco à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, afasta esse cálice de mim, mas por favor não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria por sua face. Ele se levantou da oração, voltou para os seus discípulos e os encontrou dormindo, entorpecidos de tristeza. Ele os censurou: Por que estão dormindo? Levantem-se. Orem para que não caiam em tentação.